Sabe, geralmente quando a gente fala sobre um diagnóstico médico, tem aquela expectativa quase matemática de precisão, né? É algo muito parecido com engenharia, na verdade. Alguém cai, quebra o braço, aí o raio-x mostra aquela linha branca toda irregular na tela, e o médico só, tipo, aponta com a caneta e diz: aí está o problema. Exato, é algo binário, né? Ou tá quebrado ou não tá quebrado. Isso. É limpo, é claro, é inquestionável. E a mente humana acha isso muito reconfortante, sabe? A gente adora quando as coisas são visíveis, quando elas podem ser facilmente categorizadas, isoladas e, bom, consequentemente resolvidas com um gesso ou um remédio. Nossa, sim. Mas então a gente dá um passo para fora do consultório e olha para a nossa saúde mental coletiva, sabe? A gente olha para o nosso bem-estar financeiro de hoje em dia. E, de repente, é como se aquela máquina de raio-x entrasse em curto-circuito. A gente está olhando para uma paisagem diagnóstica que é, para ser muito honesto, incrivelmente turva. É cheia de ruídos. A dor está ali, o cansaço está ali, mas a fratura não é visível. É a definição absoluta de águas diagnósticas lamacentas. Porque o mal-estar é generalizado, mas a causa raiz parece que sempre escapa por entre os dedos. A gente não consegue apontar. E é exatamente por essas águas que a gente vai navegar hoje nessa nossa análise profunda. A gente trouxe para a mesa uma pilha de fontes, assim, incrivelmente instigantes, com um destaque especial para dois documentos centrais que estão sendo muito discutidos, que são A Tirania do Capitalismo e O Sistema que Adoece o Mundo. O nosso foco principal hoje é investigar, a partir desses textos, se aquele sentimento avassalador de fracasso material, sabe, essa exaustão constante que a gente vê em todo lugar, se isso é realmente uma culpa puramente individual ou se, na verdade, a gente está lidando com uma falha no próprio design do sistema atual. E claro, a ideia não é ficar só num diagnóstico deprimente, né? Porque senão ninguém aguenta. Nós vamos explorar alguns conselhos práticos, conselhos coletivos que a gente tirou dessas fontes, justamente para entender como construir uma vida um pouco mais plena frente a todo esse cenário. Exatamente, exatamente. Agora, antes da gente mergulhar de cabeça nisso, e justamente porque a gente vai tratar de uns temas meio sensíveis, é fundamental fazer um aviso de imparcialidade para quem está ouvindo a gente. Os documentos que a gente está analisando hoje contêm críticas estruturais e políticas, assim, extremamente fortes e diretas ao sistema capitalista. Por isso é preciso deixar muito claro que nós, como apresentadores aqui, a gente não está tomando partido, Aham, fundamental avisar isso. né? A gente não está endossando nem rejeitando as visões políticas contidas nos textos, sejam elas interpretadas como de esquerda, de direita, não importa. O nosso papel aqui é, tipo, atuar como tradutores neutros. A gente só vai relatar, explicar e analisar a lógica, os conceitos filosóficos e os dados estatísticos que esses autores usam para sustentar os argumentos deles. O objetivo é puramente a compreensão profunda das fontes, sabe? A gente quer entender como esses autores enxergam as engrenagens da nossa sociedade. Nada além disso. Perfeito. Então, ok, vamos desempacotar isso porque a densidade filosófica e estatística desse material é fascinante, eu fico muito animado com essas coisas. Os textos não começam falando de economia pura, mas sim de psicologia. Eles traçam uma transição histórica de como a gente passou de uma sensação de cansaço normal, tipo aquele cansaço físico depois de um dia de trabalho, para um esgotamento crônico, sistêmico e de uma natureza completamente diferente. O que é fascinante aqui é a lente que os autores usam para explicar as engrenagens desse fenômeno. Eles ancoram essa análise lá no conceito do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, especificamente numa obra dele chamada A Sociedade do Cansaço. E o Han, ele argumenta que a estrutura da opressão na sociedade moderna mudou, assim, de uma forma muito sutil, mas ao mesmo tempo muito radical. No passado, a gente vivia no que ele chama de sociedade disciplinar. A opressão era externa e muito clara. Era o chefe cruel, o capataz, o ditador da vez. Exatamente. Havia uma figura de autoridade muito nítida ali, ditando o que você não podia fazer. A transição que os textos de hoje analisam é que essa opressão, ela não desapareceu, ela se tornou interna. Nós internalizamos o feitor. Os textos até usam um termo muito forte para isso, que é a violência neuronal do desempenho. E assim, peraí,
Violência neuronal, isso soa agressivo, mas invisível ao mesmo tempo. Como que os autores explicam isso na prática, para a gente entender? Então, na prática, isso significa que o indivíduo contemporâneo se tornou o seu próprio explorador voluntário. O sistema, de um jeito muito astuto, ele trocou a linguagem da proibição pela linguagem da positividade tóxica. Sabe aquela coisa de... Aquela coisa de coaching, né? Isso, saiu você não pode fazer isso e entrou você pode tudo, você só precisa se esforçar mais, trabalha enquanto eles dormem, toda essa retórica. A violência é chamada de neuronal porque ela ataca direto a nossa mente, o sistema exige uma performance contínua, infinita, e quando a pessoa inevitavelmente falha em entregar o infinito, ela não culpa mais o chefe cruel lá do passado, ela culpa a si mesma. Nossa, linda essa parte, me veio logo uma analogia na cabeça. É como se o capitalismo moderno, sob essa ótica que eles trazem, ele atuasse como um aplicativo de celular que fica rodando em segundo plano o tempo inteiro. Ele drena silenciosamente a bateria da nossa autoestima e fica exigindo atualizações constantes. E essas atualizações são as coisas que o sistema diz que a gente precisa para ter valor, sabe? O carro novo, a promoção no trabalho, o status, aquele estilo de vida impecável que a gente vê no feed das redes sociais. Só que instalar essas atualizações nunca resolve o problema do esgotamento da bateria. Porque a sensação de vazio continua, né? Exato. Continua porque o aplicativo ainda está lá, ele continua rodando e drenando tudo e já exigindo a próxima atualização. Essa é uma excelente forma de visualizar o problema, porque o aplicativo não foi feito para ser desativado. E, assim, se a gente for analisar o porquê dessa dinâmica existir, porque todo sistema tem uma lógica por trás, nada é por acaso, as fontes apontam para a mercantilização da felicidade. É o que os economistas chamam de esteira hedônica. O sistema precisa, de forma estrutural mesmo, que a insatisfação humana seja crônica. E acho bom a gente explicar esse termo para não ficar só no jargão acadêmico, né? A esteira hedônica seria tipo estar numa esteira de academia mesmo, certo? Onde a gente corre cada vez mais rápido, sempre buscando a próxima compra ou a próxima grande conquista para se sentir feliz. Mas logo a novidade passa, a felicidade volta para o nível básico de antes e a gente percebe que, cara, não saímos do lugar. Suamos pra caramba e continuamos no mesmo ponto. Precisamente, porque pensa comigo, se as pessoas de repente acordassem amanhã de manhã, felizes, perfeitamente satisfeitas com o que elas já possuem no armário e na garagem, o motor do lucro trimestral das grandes corporações simplesmente pararia de gerar. É verdade. Aquele motor que exige um crescimento econômico infinito num planeta finito, né? Exato, o sistema entraria em colapso total. Portanto, a insatisfação, ela precisa ser manufaturada e constantemente alimentada por propagandas, por pressões sociais. Sim, os textos até trazem o filósofo francês Guy Debord para embasar isso. Eles citam aquela ideia dele da sociedade do espetáculo, onde ele diz que a vida real foi substituída por representações. O ser cedeu lugar ao ter, e agora o ter está cedendo lugar ao meramente parecer. Tudo é imagem. E, cara, tem uma frase do Mahatma Gandhi, que é citada de um jeito brilhante lá nos documentos, que meio que resume essa matemática trágica. A frase é: a terra fornece o suficiente para satisfazer as necessidades de cada homem, mas não a sua ganância. Nossa, essa frase é muito forte. E vale ressaltar como as fontes interpretam isso, tá? Porque a ganância nesses textos, ela não é vista só como um defeito moral isolado, uma falha inerente à natureza humana. Ela é descrita como um comportamento ativamente incentivado, é cultivado e recompensado pelas engrenagens do capitalismo atual. É o combustível que mantém aquela esteira hedônica funcionando em velocidade máxima. Pois é. Então, se a gente passa a vida toda correndo nessa esteira, aceitando essa tal violência neuronal e esse esgotamento sem fim, a promessa implícita do sistema é que, lá no final, esse esforço todo, esse esforço brutal, vai ser recompensado com riqueza e estabilidade. É o famoso e venerado mito da meritocracia. Mas é justamente aí que os documentos dão uma guinada. Eles confrontam a ideia de que o esforço sempre gera riqueza
E eles trazem para a mesa dados muito concretos e umas estatísticas que, sinceramente, chegam a ser desconfortáveis. Sem dúvida. Para comentar com referências bem sólidas, os documentos invocam o economista e ganhador do Prêmio Nobel, o Joseph Stiglitz. E a retórica que ele usa para desmontar a ilusão da meritocracia é poderosa. Ele afirma que 90% das pessoas nascidas em lares pobres morrem pobres, independentemente de quão brilhantes, capazes ou esforçadas elas sejam ao longo de toda a vida. E, lá no outro extremo, 90% das pessoas nascidas em lares ricos morrem ricas. E aí não importa o quão incompetentes elas sejam. Nossa! É um soco no estômago daquela narrativa motivacional de que basta querer para acontecer, né? E os textos vão até além da economia. Eles trazem o olhar da filosofia política com o Michael Sandel, lá de Harvard. Ele critica duramente o que ele chama de tirania do mérito. O Sandel argumenta que essa ideologia meritocrática gera um dano psicológico duplo. Por um lado, ela cria uma arrogância tóxica naqueles que vencem, porque eles passam a acreditar que o sucesso é fruto exclusivo da própria genialidade, eles ignoram completamente as vantagens de berço. Sim, é o famoso "eu construí tudo sozinho". Exato. E por outro lado, gera uma humilhação muito profunda nos que perdem, porque essas pessoas passam a internalizar a culpa e a vergonha pela própria pobreza. Elas pensam, eu não tentei o suficiente. E se a gente quiser entender a matemática dessa inércia social na prática mesmo, basta olhar para os dados do Brasil que os textos trazem. Há relatórios alarmantes agora de 2024 e 2025, do IMDS, que é o Instituto de Mobilidade e Desenvolvimento Social, e também do IBGE. E, olha, os números mostram que cerca de 70% da população brasileira ocupada ganha até 2 salários mínimos, 70%. E 90% ganham menos de R$ 3.500 mensais. A gente está falando da esmagadora maioria da força de trabalho sustentando o país com um mínimo existencial. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque se a gente olhar para tudo isso com a lente bem crítica, surge um contraponto muito óbvio, né? Dizer assim em alto e bom som que o sucesso financeiro depende gigantescamente da sorte ou do berço, isso não corre um risco enorme de gerar um niilismo generalizado? Quero dizer, por que alguém levantaria da cama cedo, pegaria ônibus lotado e se esforçaria no trabalho se as cartas, estatisticamente falando, já estão marcadas? Isso não aniquila a motivação humana? Essa é uma excelente provocação. E as fontes têm o cuidado de não descartar o valor do esforço, tá? A questão central não é que o esforço não exista ou que ele não gere nenhum fruto. O que os autores analisam é o mecanismo da chamada armadilha da pobreza. O trabalho duro tem valor moral e prático, claro que sim, mas o capital, e aqui a gente está falando do capital financeiro, da herança, mas também daquele capital social, dos contatos influentes e do capital cultural das escolas de elite. Esse capital atua de uma forma muito desproporcional. Como assim? Pode me dar um exemplo mais prático dessa diferença de pesos? Claro, pensa o seguinte, o capital acumulado, ele atua como um elevador expresso para quem já está lá no topo. A pessoa entra, aperta um botão e sobe. Não tem esforço físico. Enquanto isso, as populações mais vulneráveis estão tentando subir uma escada rolante que está descendo. E descendo em alta velocidade. O esforço físico que a pessoa de baixa renda faz correndo nessa escada rolante é monumental, sabe? É um desgaste insano. Muito maior e muito mais desgastante do que o de quem está confortavelmente lá dentro do elevador conversando. Mas esse esforço enorme na escada rolante serve, na grande maioria das vezes, quase que exclusivamente para garantir a sobrevivência básica. Serve só para a pessoa não ser sugada para o fundo. E muito, muito raramente ele se traduz numa mobilidade real, numa ascensão a longo prazo. Os dados sobre a imobilidade intergeracional que estão lá comprovam exatamente essa tua analogia da escada rolante, né? De acordo com o IMDS, que foi citado no texto, apenas 2,5% das pessoas que nascem lá no quintil mais pobre da população conseguem ascender até os 20% mais ricos, ao longo de toda uma vida de trabalho. É muito pouco, 2,5%. E por outro lado, 50% daqueles que nascem na extrema pobreza ficam completamente estagnados nessa mesma miséria na vida adulta. Ou seja,
A inércia social é a regra matemática do jogo. A mobilidade é a exceção da exceção estatística. O que acaba nos mostrando que o sistema neutraliza o esforço da base com barreiras estruturais. Barreiras que são, na prática, intransponíveis de forma puramente individual. Então, se a matemática nos mostra que o jogo financeiro está estruturalmente travado e que a escada rolante está quebrada para a maioria esmagadora da população, a pergunta óbvia é: como não enlouquecer? Como que a gente pode proteger a nossa saúde mental se não dá para simplesmente mudar o saldo bancário da noite para o dia com um passe de mágica? É aqui que os textos propõem uma mudança bem radical. Eles dizem que se o jogo é viciado, a gente precisa desaprender a regra principal desse jogo, que é justamente a ideia de que o valor de um ser humano é medido pelo seu patrimônio líquido e pela sua renda mensal. Precisamente. Diante dessa exaustão toda e dessa impossibilidade matemática de ter riqueza para todo mundo, os documentos sugerem que é fundamental a gente encontrar ferramentas filosóficas, táticas, práticas para a alma mesmo, sabe? O grande desafio é não usar mais o próprio mercado como a régua que vai medir a dignidade humana. E as fontes dão uns exemplos práticos e históricos muito legais de como construir esse valor alternativo totalmente fora da lógica de mercado. Elas apresentam 3 fontes principais que eu achei fantásticas. A primeira é resgatar a ética epicurista. E, gente, a gente não está falando daquele epicurismo distorcido de hoje em dia que a galera acha que significa comer em restaurante chique, prato caríssimo e ostentar luxo no Instagram. Não é isso. A raiz clássica lá de Epicuro focava na ataraxia, que é a paz de espírito. Exato. A verdadeira ataraxia, ela era alcançada justamente quando você entendia a diferença entre o que é uma necessidade natural e o que é um desejo artificial. Aí o foco passa a ser naqueles prazeres intelectuais. Uma boa conversa com amigos, a leitura de um livro, a contemplação da natureza, o desenvolvimento de umas habilidades manuais ou artísticas. A grande sacada dessa filosofia, que os autores trazem, é que a satisfação profunda que vem dessas coisas é praticamente imune à inflação. Ela não exige acúmulo de capital. Nossa, sim. O segundo exemplo prático para ancorar o nosso próprio valor vem de uma reflexão mais teológica, que é focada num conceito chamado de Imago Dei, ou a imagem de Deus. Os textos ressaltam muito que, independentemente de você ter uma crença religiosa específica ou de ser ateu, não importa. A aplicação prática dessa perspectiva é o que é revolucionário, porque ela afirma categoricamente que todo ser humano, pelo simples fato de existir, ele possui uma dignidade sagrada inata. É uma essência que o mercado de ações lá da Bolsa não consegue precificar. É algo que nenhuma corporação multinacional pode comprar e que o desemprego nunca vai poder roubar de você. E a terceira fonte que os documentos exploram para desconstruir essa mentalidade super mercantil é a sabedoria africana presente na filosofia do Ubuntu. A frase central é muito formosa. Eu sou porque nós somos. Isso entra num contraste direto com aquela ideia do Descartes, né? O clássico penso, logo existo, que coloca o indivíduo isolado no centro absoluto do universo. Perfeito, o contraste é exatamente esse. Porque na hipermodernidade capitalista que a gente vive, a lógica virou eu acumulo, logo eu existo melhor que você. É sempre uma comparação. Mas no paradigma do Ubuntu, o valor do indivíduo não vem dessa competição predatória, dessa coisa atomizada contra o vizinho para ver quem tem a grama mais verde. O valor da pessoa emerge da sua rede de conexões, emerge da comunidade, do cuidado mútuo, de pertencer a um tecido social forte onde um sustenta o outro. Tudo isso é muito bonito e é muito profundo. Mas assim, atuando como o advogado do diabo aqui, eu levanto um desafio bastante prático baseado nas fontes. Porque é muito poético focar nos prazeres intelectuais, na dignidade inata e nessa conexão comunitária linda do Ubuntu. Mas como que a gente aplica esses conselhos práticos quando a geladeira de casa está vazia e o aviso de corte de energia está ali, passado por baixo da porta? A filosofia paga a conta de luz no fim do mês? Então, se a gente conectar isso com o quadro geral que os autores estão desenhando, a resposta é muito clara. De forma alguma se trata de romantizar a pobreza ou de fingir que as contas não existem, tá? O sofrimento da privação material é muito real e o esforço pela subsistência ele tem que continuar, claro.
No entanto, o que essas táticas filosóficas oferecem não é o pagamento dos boletos, mas sim uma libertação psicológica profunda. A lógica é mais ou menos a seguinte: quando a autoestima de uma pessoa deixa de flutuar ao sabor do saldo bancário dela, remove-se aquele peso esmagador da culpa moral. Ah, entendi. É meio que fazer a separação definitiva entre a conta bancária e o caráter da pessoa. Exato. É tirar o peso. A ansiedade crônica induzida pelo sistema diminui bastante, e isso permite que a pessoa foque as suas energias, que já são poucas, na sobrevivência material e na luta por condições melhores. Só que sem carregar aquele fardo enorme de que ela é um fracasso enquanto indivíduo, entende? Percebe-se claramente que a carteira vazia é um problema financeiro, matemático e estrutural da nossa sociedade, e não uma deficiência de caráter da pessoa. Nossa, isso muda a perspectiva de uma forma radical. É arrancar fora a lente opressora da culpa pessoal que a gente estava usando para enxergar o mundo e a nós mesmos. E, acompanhando a lógica do material, é justamente essa remoção da culpa, essa libertação da mente, que acaba abrindo espaço para a ação real. Porque uma vez que a gente não se vê mais como um bando de fracassados, isolados e envergonhados, o que a gente faz? Isso nos leva para a reta final das nossas fontes, que é o antídoto coletivo e a micropolítica. Os autores são unânimes em apontar que tentar sobreviver a esse esgotamento todo usando só soluções individuais é insuficiente. Fazer meditação no quarto sozinho não vai resolver o problema estrutural. A solução sustentável para a inércia social e para o adoecimento do sistema só pode ser construída por meio da união e da autogestão. A saída é estrutural e ela é coletiva. E aí os textos entram numa seara da macroeconomia, sugerindo o que eles chamam de alternativas de transição. Eles falam bastante sobre o conceito de decrescimento e de pós-extrativismo, mas eu gostaria muito que a gente explicasse isso com cuidado agora, porque, à primeira vista, falar em decrescimento soa como se a gente quisesse voltar para as cavernas e viver numa escassez terrível. Como que os textos analisam isso de fato? É muito normal as pessoas fazerem essa confusão. Mas olha, o decrescimento defendido nessas obras não é sobre espalhar miséria, tá? É sobre uma redução que é planejada e democrática da produção e desse consumo excessivo, focada principalmente lá no norte global ou nas parcelas super ricas da sociedade. A ideia é abandonar aquela obsessão irracional pelo crescimento do PIB a qualquer custo, que é o que destrói a natureza e exaure os trabalhadores, e passar a focar em setores que realmente melhoram a qualidade de vida das pessoas, como saúde, educação e o tempo livre que a gente perdeu. Sim, isso converge perfeitamente com a visão dos povos andinos, né? Aquele conceito do bem viver ou summa causa aí, que os textos também detalham para a gente. É uma visão de mundo onde a harmonia coletiva e o respeito total aos limites ecológicos da natureza superam, de longe, esse desejo cego de acumulação financeira infinita. E o mais importante de tudo, os textos não deixam isso apenas lá no reino da teoria acadêmica abstrata, sabe? Eles não ficam só na filosofia de salão. Eles fornecem exemplos reais e conselhos práticos estruturais. Apontam para iniciativas que já estão em pleno funcionamento hoje, inclusive aqui no Brasil. E o principal desses exemplos práticos é a economia solidária. Sim, o texto detalha muito bem o funcionamento das cooperativas como um mecanismo anti-esgotamento, né? Numa cooperativa tradicional de economia solidária, aquela figura clássica do patrão, que é quem concentra o lucro todo e toma as decisões de forma unilateral, essa figura é removida. As decisões do que produzir, de como vão ser as cargas horárias e os resultados financeiros, tudo isso é dividido democraticamente entre quem de fato coloca a mão na massa e faz o trabalho. Das formas de micropolítica aplicável no dia a dia que são mencionadas lá nos documentos. A gente tem o surgimento de hortas comunitárias urbanas, por exemplo. Elas reduzem a dependência que a gente tem dos grandes supermercados e da inflação maluca dos alimentos. Tem também a criação de redes de apoio mútuo, de conselhos comunitários de gestão local, que servem para resolver os problemas do bairro ali mesmo, sem ficar dependendo de esperar a boa vontade da prefeitura. E tem um exemplo fenomenal lá, que eu confesso que não conhecia a fundo,
que é a criação de bancos comunitários e moedas sociais. Os dados citados pelas fontes mostram que essas moedas locais chegaram a movimentar uma máquina impressionante de R$ 1 bilhão nas economias periféricas do Brasil. Tipo, 1 bilhão. O funcionamento prático disso é muito genial porque retém a riqueza dentro da própria comunidade local e acaba promovendo uma inclusão financeira que os grandes bancos tradicionais sempre negaram para as populações mais pobres. Então, o que tudo isso significa na prática? Significa que a mudança não precisa ser um evento apocalíptico, não precisa depender de uma revolução global de cima para baixo. Os textos demonstram de uma forma muito cristalina que não é preciso esperar passivamente que o Estado venha resolver todos os problemas, ou que as corporações gigantescas mudem de ideia num surto repentino de benevolência, porque isso não vai acontecer. A transformação micropolítica começa de baixo, ela pode começar amanhã, no seu bairro, na associação de pais e mestres da escola, ou na organização ali do seu local de trabalho. E voltando à nossa analogia de antes, se a escada rolante do sistema está descendo a toda velocidade e a gente percebeu que não consegue subir ela de forma individual correndo igual loucos, a economia solidária e a organização comunitária são tipo as ferramentas para a gente construir coletivamente os nossos próprios degraus para pular fora dela. Perfeito. Essa é a essência do argumento. Ao agir de forma coletiva, o cidadão retoma o poder material e psicológico sobre a sua própria vida. A pessoa deixa de ser só um consumidor isolado, passivo e, acima de tudo, culpado por tudo, e passa a ser um sujeito ativo da história. É um salto vital, sabe? A gente sai da competição predatória e entra na solidariedade estrutural. O que nos encaminha bem para a grande síntese dessa nossa investigação de hoje. Se a gente pudesse destilar a mensagem principal de todas essas fontes, de todas essas estatísticas brutais, a grande revelação para quem nos ouve seria esta: estar cronicamente exausto ou lutar ferozmente mês após mês só para fechar as contas não é um atestado de incompetência pessoal. É o reflexo matemático e direto de um sistema que é excludente por design. Ele foi feito para ser assim. O valor intrínseco de cada ser humano transcende muito qualquer conta bancária. Com certeza. A cura verdadeira para esse adoecimento social exige o resgate da ideia de que somos uma comunidade. O mito do mérito puramente individual e isolado cai por terra frente aos dados estatísticos da nossa realidade, como a gente viu. A verdadeira força e a saúde mental residem na nossa capacidade de construir de forma conjunta. Pois é, e para encerrar a nossa exploração de hoje e deixar uma coisinha martelando na mente de quem está acompanhando a gente, eu trago uma reflexão que eu extraí de uma citação lateral nos documentos. Vem do pensador Gustav Landauer. E, cara, ele afirma algo que é profundamente subversivo. Ele diz que o Estado, ou o próprio sistema capitalista que a gente critica tanto, ele não é um prédio de concreto que você pode ir lá e implodir com dinamite. O sistema é, na verdade, apenas uma relação social. É uma forma específica, um hábito muito enraizado de como as pessoas se relacionam umas com as outras. Portanto, a única maneira de destruir e substituir isso é usando as palavras dele, criando novas relações sociais, nos comportando de maneira diferente em relação aos outros. Nossa, é uma visão extremamente empoderadora, porque ela tira aquele peso gigantesco da mudança das mãos de uma entidade macroeconômica, abstrata, invisível e inalcançável e coloca isso diretamente nas atitudes práticas do nosso dia a dia. Exatamente. E a nossa provocação final para a reflexão hoje, baseada em tudo isso que a gente discutiu, é a seguinte: se essa tirania do desempenho financeiro se sustenta e se alimenta das nossas interações cotidianas, da nossa competição e do nosso consumismo, qual é a primeira relação na própria vida, seja aquele comportamento tóxico no ambiente de trabalho, seja o nível de isolamento em relação aos vizinhos de bairro, ou até mesmo a forma implacável e super cruel como a gente se cobra quando olha no espelho? Qual é essa primeira relação que pode ser alterada amanhã de manhã para começar a quebrar essa corrente? É com essa perspectiva, muito focada na ação prática e na libertação desse peso individual, que a gente termina a análise dessas fontes.
Foi um prazer enorme desempacotar toda essa densidade. E a esperança é que os argumentos de hoje tenham oferecido, acima de tudo, um respiro de lucidez. Prazer foi todo meu. Foi uma análise essencial. Até a próxima investigação. Até a próxima, gente, e não se esqueçam. O diagnóstico estrutural do nosso tempo pode até ser assustador e complexo, mas o tratamento sempre começa na nossa capacidade de voltar a enxergar o outro não como um concorrente, mas como um aliado. Siga Um essa grande conta. abraço. Faça sua inscrição para receber mais reflexões. Para uma reflexão mais aprofundada, busque Rogério Santos Medeiros no YouTube, se inscreva e veja os vídeos.